Cara, cê- a sua ida para o seminário, assim, você julga que a igreja, a visão e a proximidade que a igreja tem do seminário, sempre teve, a própria figura do pastor ser um professor do seminário, diretor depois também do seminário, você julga que isso interferiu? Se interferiu, né, positivamente, até que ponto isso interferiu? Como que você enxerga assim? Tipo, puta, eu estudo num seminário onde o pastor da minha igreja se formou. Poxa, o fundador, você comentou até, o Ernesto Tonini veio aqui, o fundador desse seminário veio até aqui na minha igreja, eu vi ele de perto. Cara, para mim é um misto de várias coisas, né? A primeira coisa é que eu não vejo o seu pai somente como, por exemplo, meu pastor. Eu vejo, além de um amigo, um pai pra mim também, tá Uhum, ligado? Eu acho que seu pai, tipo, além do meu pai, assim, é uma das pessoas que eu mais me inspiro, saca? De uhum, pessoa, assim, de caráter, de exemplo de vida, sabe? De história tal. uhum. Eu acho que seu pai é uma figura paterna pra mim, É, saca? é, Tanto que o carinho que eu tenho, assim, não só pelo seu pai, pela sua família, é muito grande. uhum, E isso influenciou demais eu querer estudar também, saca? Não é só a questão de eu querer me aprofundar numa área X, mas querer ser semelhante, uhum, entende? Eu acho que as pessoas são movidas a isso, querer ser semelhante a algo. Eu acho que assim, e eu fico feliz porque assim, eu querendo ser semelhante ao seu pai, me faz ao mesmo tempo querer ser semelhante a Jesus, porque é onde seu pai se baseia, entende? uhum. Então assim, eu tenho isso como uma fonte de inspiração e, e de, como que eu posso falar? De motivação, saca? A É, história que seu pai tem é muito bonita dentro do seminário, dentro da convenção. E é respeitada até hoje. Seu pai é um líder de sim. verdade, saca? E eu não tô falando isso só pra encher ele de orgulho, nada disso. Não quero inflar o ego de ninguém, Uhum, saca? Mas é a visão que eu sempre tive, desde pequeno. Eu sempre quis ser igual às pessoas que eu olho e falo, caramba, esse é um grande homem. Meu sim. pai, seu pai, meu avô e meu bisavô. São pessoas que são figuras de homem pra mim, que são as verdadeiras figuras de homem, É, gente saca? real mesmo, assim, né? Exato, Uhum, exato. Lógico, além das figuras lendárias que a gente tem, entende? Mas figura com quem eu tive proximidade, com quem eu tive contato, são essas. E seu pai faz parte disso. E hoje a minha ida para o seminário vai além também disso, entende? Lógico, eu tenho vontade de aprender, sempre tive vontade de aprender sobre teologia, essas coisas, mas isso casa certinho, sabe? É um casamento. uhum. E ver seu pai, pô, diretor, já foi vice-presidente, né? É, hoje ele é vice-presidente Hoje da ele é Convenção Batista vice-presidente da Nacional. convenção. Então, assim, são coisas que eu olho e falo, caramba, meu, Uhum, é legal, sabe? Eu tô estudando no mesmo lugar que meu pastor é vice-presidente, saca? Numa, num seminário que tem um nome muito importante uhum. no meio cristão. Não é qualquer nome também. Eu não estou estudando no seminário X. Eu estou estudando no seminário do Ernesto Tonini. É o tipo, o cara é o. Como que é o nome daquele americano lá? Billy Graham? O Billy Graham do Brasil, cara. Uhum. O Ernesto Tonini é o Billy Graham do Brasil. Então pra mim é uma honra, velho. Tirando que eu tomo um susto lá de vez em quando eu vou lá, com É, aquela então, estatinha dele a lá. estátua dele. tirando, tirando Cara, isso, tem as histórias pra meu, contar, né? De nossa, tá estátua. louco, tá louco. Tirando isso, pra mim é uma honra, velho. É muito. Assim, além de ser uma honra, é muita responsabilidade também, Uhum. saca? Porque eu acabando o estudo, o nome que eu vou levar no meu currículo é Enéas Tonini. Então não é em qualquer lugar que eu vou poder falar qualquer coisa. Uhum. Entende? Parte ali uma responsabilidade também, a partir do momento que eu aceitei e que eu entrei no curso. De levar o nome Enéas Tonini à frente também. Imagina, eu, sei lá, eu vou pregar em algum lugar, faço um. Só falo besteira. Ah, mas aonde que esse cara estudou? Ah, o cara estudou lá no seminário do Enéas Tonini. Entende? Uhum. É responsabilidade também.
Então, assim, cara, é muito bonito. É muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Não sei se deu pra entender, Sim. Ah, sabe? com certeza. O que eu falei, eu tenho muito orgulho de estar estudando no lugar onde seu pai estudou, onde o Enéas Tonini fundou, onde você estudou, tá ligado? Mas é difícil e é complicado. Mas é o que eu falei, a vida é real. Uhum. É o que as pessoas têm que fazer, elas têm que assumir essas responsabilidades. Se essa é a minha responsabilidade, então vamos levar adiante. Se eu aceitei, vamos. Entende? E é isso, mano. Cara, né, isso é muito verdade, porque às vezes a gente, assim, não é corriqueiro, claro, mas você fica sabendo de uma história ou outra, de um cara que deu uma brecha, tal, deu uma mancada, né, e aí o cara fala, pô, alguém fala, né, pô, o cara estudou aqui e tá falando essa besteira, pô, o cara estudou aqui, tá no não sei onde, tá andando com fulano. Por quê? Porque você parte do pressuposto assim, pô, o cara ele chegou ele teve acesso à informação, né? Sim, Ele se formou aqui no seminário. sim, Então mesmo quando as pessoas não falam com essas palavras que você falou agora, você percebe que tem um peso, né? Diferente. exato. Tá ali. Pra quem não sabe, o André Guedes, que não é o cantor do Worship, Não, ele sou é eu. da Igreja Batista Renovada Água da Vida, do Pastor Omar, né? Aqui onde a gente está gravando, inclusive, É, esse podcast. exatamente. E pra mim é motivo de alegria só. Hoje eu sou muito feliz em poder falar que eu sou estudante, saca? Uhum. Do seminário. Eu sempre não coloquei, nunca coloquei num pedestal, mas eu sempre tive como, pô, meu, isso daí é da hora. Quando você estudava, quando seu pai dava aula. Eu já fui muita aula inaugural Uhum. com vocês, antes de começar a estudar. Tudo bem que eu não comecei a estudar lá no bacharelado e tudo mais, né? Mas, assim, eu já via como era. E já tinha interesse, sabe? Aham. É só a questão mesmo de começar. De começar. Eu acho que não é um curso caro. Tem gente que acha que é caro, mas não é caro, assim. Perto dos cursos que a gente tem disponível hoje aí, Isso, Brasil isso que eu afora, ia né? falar. Para você estudar numa instituição que é respeitada, que tem um nome pesado e um curso que ele é bom, bem lecionado, tem um conteúdo legal, eu acho que ele não é nada caro, entende? Então eu acho que para quem tem dúvida, não tenha. Você vai estar estudando numa baita instituição, baitas professores, muito bons. Eu posso falar até mesmo do médio, né? A distância que eu estou fazendo. Uhum. São baita professores. Eu nunca fiquei menos de 2 dias sem resposta naquele fórum. Mais de 2 dias, quer dizer. Ah, sim, mais, Nunca fiquei mais de 2 dias sem resposta. É muito rápido. Então, assim, é muito legal também, sabe? Ver que tudo aquilo que eu pensava realmente é. Uhum. Entende? Tanto que, assim, eu achava que as provas seriam fáceis e tal. Eu vi que não é. Eu vi Que a que gente é. pensa, né? Ah, é EAD, então é mais tranquilo, mas não. Eu vi que é prova que tem que estudar mesmo, meu. Aham. Então, assim, quem tem disposição, quem quer começar, começa porque, além de ser bom, é difícil, não é qualquer molezinha. Mas é muito legal, cara. É edificante. Sim. Edificante. E cara, é legal porque no último podcast eu gravei com o pastor Maurício e eu perguntei pra ele, porque uma vez eu tinha ouvido ele falar numa reunião da Convenção Batista Nacional sobre a falta de ministros, de pastores que vai acontecer de maneira geral na igreja, mas aí no caso nosso, dentro da Convenção Batista Nacional, e, e ele estava comentando, tal, a gente comentou sobre isso. E, cara, às vezes, eu não, né, quem sou eu para ficar julgando o que as pessoas precisam ou não fazer nas suas igrejas? Mas às vezes, cara, falta isso, talvez, né? O pastor ou alguém que está naquela igreja X e estuda no seminário, a fazer esse elo de ligação, né? Trazer o seminário para dentro da igreja, trazer a necessidade da Sim, teologia para dentro da igreja. sim. Né? Principalmente o curso como do seminário, que ele é um curso muito prático, né? É um curso para quem quer realmente estudar para trabalhar na igreja, que é aquilo que a gente até comentou agora há pouco. Não é assim, o cara quer ser teólogo de gabinete, quer ficar lá fazendo teses e, enfim, né? Só pensando teologia escrita. É muito bom você ter o teórico, mas você precisa do prático, né? Exato. Então é o que se adquire no seminário.
E aí talvez, como você estava contando, que isso foi um fator que te motivou a ir estudar, ou a sempre estar aberto a um dia estar no seminário, seja o que falta para você ter, assim, gente mais nova querendo se formar em teologia, para assumir uma igreja, para ser pastor de uma igreja, né, que está faltando muito hoje em dia, né, Sim. com o tempo está acabando. É uma crise da nossa época, na realidade, né? E tende a piorar, né, cara? É, É o que eu falo. Eu não sei se as pessoas vão concordar com o que eu vou falar agora. Mas a gente tá numa geração onde essa geração que está chegando, que está vindo, que está crescendo, ela é uma geração que não gosta de assumir responsabilidade. Então, muitas vezes, essas pessoas que não assumem essas responsabilidades, muitas vezes elas não saem nem da casa dos próprios pais. Entende? Elas não têm coragem de assumir uma família. é, Entende? Tem medo. Tem muito jovem hoje aí de 30, 32, 35 anos que mora com o pai, que não tem namorada, que não faz nada. Só trabalha, é o tal do workaholic. Entende? O cara se dispõe a trabalhar o dia inteiro e não tem uma hora voltada à família, não tem nada. E, assim, a- ela fala que até mesmo ter filhos é uma responsabilidade muito grande. E, de fato, é muito grande. Mas é uma responsabilidade que as pessoas têm que assumir. sim, Como que eu não vou continuar o sobrenome da minha família? Como que eu penso nisso? Eu não vou continuar o sobrenome da minha família, eu não vou ter eu não vou fazer com que meu pai tenha o privilégio de ser avô, sabe? e outra, até se o cara é cristão, é até bíblico, né? Deus, é uma Exato, ordem de Deus, crescer e multiplicar. Não é, ó, se exato. vocês quiserem, não. Estenda suas tendas, né? É, Então, assim, a gente vive numa geração que ela não assume responsabilidade para nada. Ela tem medo de responsabilidade. É por isso que a gente vê um monte de youtuber aí ganhando fama, falando besteira, de que odeia criança, odeia casamento, que no casamento não existe, a falácia da igreja, por conta disso. E aí a gente vê jovens, 35, 40 anos, morando com a mãe, dependendo da mãe para alguma coisa, sabe? uhum, Claro, existem exceções, existem. Existe pessoa que realmente não foi feita para um casamento, sabe? Não sei se eu consigo explicar muito bem isso. Mas existem pessoas, eu conheço pessoas que nunca casaram. Mas talvez porque a missão delas não seja o casamento. uhum. Mas as pessoas que são designadas a isso estão com medo de fazer isso. Estão com medo de assumir responsabilidade. Estão com medo de levantar da cama e arrumar o próprio quarto. E fica nesse marasmo, fica nessa vida, sem responsabilidade. E quem sofre isso diretamente é a igreja. Como que a gente vai ter pastor novo dentro da igreja se o jovem nem arruma a cama? Tanto que a gente vê a igreja tradicional aí, pastor 80 anos, É. 70 e poucos anos, 80 anos, o cara não tem descanso. Por quê? Não tem ninguém que assuma. Não tem ninguém responsável bastante para assumir. De pegar lá e falar, pô, isso daqui agora é meu. E Vai não, descansar, pastor. Agora a sua hora já chegou, agora é minha. não largar na primeira dificuldade que aparece. Você fala, Exato. Ou assume e faz isso mesmo. Na primeira coisa que acontece, ai, não é pra mim. Desisto. Então, cara, isso pra tudo, não só dentro da igreja, até na vida mesmo, sim, sim. até dentro de um trabalho. Às vezes o cara tem medo de crescer dentro da empresa porque vai ter responsabilidade. E aí ela fica naquela zona de conforto dela lá. A tal da zona de conforto. É. Às vezes as pessoas gostam dessa palavra, eu tô na minha zona de conforto. Ah, cara, não é Cara, certo, né? Não. Como que vai ter pastor novo dentro da igreja? Não vai ter. Como que vai ter músico dentro da igreja? Não vai ter. Como que vai ter diácono dentro da igreja? Não vai ter. Se as pessoas não acabarem com esse medo de assumir responsabilidade. E é aquilo que eu falei, lá no comecinho, aí a gente tem isso. As pessoas fracas para esse tipo de responsabilidade. E aí a gente enfraquece ainda mais a pessoa, tirando ela o contato físico, o contato humano, deixa ela mais fraca. E aí a gente vê um monte de gente doente, Sim. entende? Então as pessoas elas têm que assumir responsabilidade. É a vida real. A vida real ela é simples, ela não é complicada.
Eu acho que o cristianismo trata muito disso, né? É da Exato. vida real, é você sair e você não precisa ser perfeito, não é uma regra moralista, né? Você Exato. pode e não pode. Mas é você, com as suas imperfeições, sendo muitas vezes igual a pessoa que está ali do mundo, entre aspas, que é uma linguagem crentez, né? Uhum. É um crentez. Mas você, em sendo igual, e até errando de alguma forma como a pessoa erra, ainda assim ela consegue ver alguma coisa em você que falta nela. Sim, Cara, se o cara viu isso, você capturou o cara. já era. Para ele aceitar a ideia do cristianismo e se converter de verdade, é muito. É isso, né? E, cara, para encerrar. Não, só dando um adendo, né? É coisa que as igrejas antigas faziam. A gente via, por exemplo, grupos que iam lá na Praça da Sé entregar lanche, entregar não sei o quê, e não tinham esse moralismo todo. Sim. Hoje eu acho que o crente mesmo, ele perde muito por ser muito moralista. Ele não abraça a pessoa, ele já julga. Ele julga se a pessoa tem uma religião diferente, ele julga. Opa! Ele julga se a pessoa tem uma religião diferente, ele julga se a pessoa pensa diferente em algum aspecto político, cultural, algo do tipo. Ele julga. E aí ele afasta a pessoa. Às vezes o cara tá dentro da igreja com ele, é um expurgo, né? Põe a pessoa para correr por causa disso, essa pressão em cima do cara, né? Exatamente. Então, assim, falta isso dentro da igreja também, esse discernimento das pessoas abraçarem as pessoas. Uhum. Não é concordar com aquilo que elas fazem. Muito pelo contrário, não precisa concordar em nada. Eu mesmo tenho minhas opiniões políticas. Eu tenho minha opinião cultural, filosófica, seja lá o que for. Só que eu preciso abraçar a pessoa e numa forma cristã de dizer, mostrar que aquilo que ela faz não é certo. Uhum. Mas não julgar ela e falar, você está condenada ao inferno, vai pro inferno. Não é isso, não é essa a questão. Você não vai conseguir conquistar ninguém com esse testemunho seu. Você fala, meu, puta, Exato. sou eu o Espírito Santo. Calma aí, quem é que faz a obra? Exatamente, entende? Hoje as pessoas elas querem ser pedestalizadas. Elas querem se colocar lá no altarzinho lá e falar, eu sou o libertador, eu consigo libertar você do vício, não sei o quê. E muitas vezes falta o contato. O abraçar, sentar com a pessoa e falar, o que acontece com a sua vida? Você entender que o cara, ele simplesmente não consegue, enfim. Exatamente. Nem por isso ele é menos crente. E às vezes é o que você falou. Você é igual a pessoa, mas aquilo de diferente que você tem, capta ela. E traz ela para um outro lugar, dentro da igreja. Então falta isso. E aí, cara, é até assim, se você tem um... E aí, cara, as coisas se casam muito, né? Que aquilo agora há pouco a gente citou o Timothy Keller. Uhum. Cara, o que o cara faz é isso. Você Exatamente. vê que, sabe, a palavra dele não tem o que ele diz, não tem nada em desacordo. E é uma forma de você, de uma outra maneira, atrair as pessoas, né? Uhum. E é um trabalho que tem dado certo. Sim.